Paz do Senhor, povo de Deus, abençoado, glória a Deus. Estamos aqui, gente, fazendo o nosso live do nosso jejum, né? Hoje é segunda-feira e nós estamos jejuando pelas nossas vidas, né? O nosso grupo do Zap, unidos no nosso propósito, nós temos um grupo de jejum e oração, unidos no nosso propósito, se chama, que toda segunda-feira nós jejuamos e oramos por uma determinada situação. Pai do Senhor, Camila, e normalmente a família, tá? Normalmente são as famílias, nossas vidas e a nossa família. E hoje nós estamos orando e declarando e jejuando pela nossa vida, tá? Então, nós entendemos que nós primeiro temos que estar para que você possa ajudar alguém, você precisa primeiro se ajudar, né? Para que você possa fortalecer alguém, você precisa primeiro buscar força, não é verdade? Então, como nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde é muita luta em casa, muita luta na família, muita luta no casamento, muita luta com os filhos, principalmente com filhos. E então hoje nós resolvemos nos fortalecer. Amém? Hoje nós resolvemos investir em nós. Então nós temos aprendido a deixar do egoísmo. Nós temos aprendido dentro da palavra que Deus nos exorta, Deus nos ensina como igreja, como um povo dele, amém? Como um povo obediente, como um povo que segue a palavra. A gente entende que Jesus ele cuidava das necessidades das pessoas, não era só da dele. E como nós somos seguidores de Cristo, aquele que quer ser seguidor de Cristo, então tem que seguir exatamente como Cristo viveu, é verdade? É onde ele próprio deixou um legado para a gente, um manual, que é a palavra de Deus, de um passo a passo como a gente fazer. Então a gente tem entendido que nós temos que deixar esse egoísmo, que nós estamos vivendo um mundo egoísta, onde nós estamos nos tornando também. Nós temos que parar com isso, nós temos que entender que a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo, ele nos exorta a não cuidar somente dos nossos dos nossos problemas, né, mas cuidar também dos necessitados. Então, a religião para Deus, a verdadeira religião é cuidar da necessidade dos órfãos, das viúvas, na verdade, e se abster das coisas do mundo. Ou seja, então é o que nós estamos fazendo, cuidando das necessidades das pessoas que não conhecem a Cristo, da nossa necessidade, da necessidade das pessoas que necessitam. Então nós estamos, para que a gente faça isso, a gente tem que se fortalecer. E nós estamos buscando exatamente isso. Amém? Camila, coloca o link lá no grupo, querida. Não sei se você já colocou, eu não vi ainda, mas coloca o link do grupo. Eu avisei lá pro pessoal, mas de todo jeito coloca, tá bom? Então hoje nós estamos jejuando por nós. Então eu gostaria de, mais uma vez, gente, estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde a gente precisa se fortalecer, onde a gente precisa buscar em Deus, abrir os nossos ouvidos espirituais, pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Obrigada, Camila. Para que a gente possa enxergar o reino espiritual, para que a gente possa ter noção daquilo que é de Deus, ter noção do reino espiritual, porque o homem natural não discerne as coisas do espírito. Deus é espírito, é necessário que nós buscamos ser homens espirituais para que a gente possa entender a Deus, para que a gente possa compreender o propósito dele para nossas vidas, como pessoa, como mãe, como pai, como filho, como servo, não é verdade? E como igreja, tá? Então nós temos que buscar isso, entender isso, gente. Algo que eu gostaria de dar um toque aqui rapidinho, porque eu vi um vídeo, eu vou até postar na minha página, grandes pastores no Brasil, de igrejas grandes, pastores conhecidos, estão se juntando porque o nosso presidente pediu que a gente levantasse um jejum pela nação, pela vida dele, claro, não é verdade, pela vida dos governantes da nossa nação. E vários pastores de nome estão falando, estão chamando, estão convocando as igrejas e o pessoal, os cristãos, a fazer esse jejum domingo que vem.
E nós estamos... Só que teve algumas coisas que eu vi dentro de algumas vozes que estão ali dentro e que, sinceramente, eu não concordo, gente. Sabe? A gente vê pastores que não estão acreditando na volta de Cristo, pastores que acreditam que tudo isso vai passar, né? Que vai haver uma grande prosperidade no Brasil e em todas as nações, e eu acredito até nessa grande abundância mesmo, mas nos 3 anos e meio que antecede a tribulação, né? Dos 7 anos do anticristo. Então, é bíblico isso, vai haver sim tempo de paz, tempo de abundância, 3 anos e meio. Mas eu não acredito. Eu acredito sim que a nova, que fugiu. Eu acredito sim que a dores e isso que nós estamos vivendo já são as dores do parto. Eu acredito sim que nós estamos vivendo o início da preparação para o anticristo, para a nova era. Eu acredito. Os sinais provam isso. Então não vai haver, gente, isso não vai, pode até acabar a pandemia, mas vai chegar outras tribulações. Jesus diz que é daí para pior. Então a gente não tem que estar preocupado, veja bem, eu vejo líderes que estão pedindo para que a igreja se junte e que peça a Deus que retire a pandemia e que retire essa praga. Gente, é necessário vir, isso é bíblico. É bíblico, vai vir, as enfermidades vão vir, a violência vai aumentar, os escândalos na igreja vão continuar, vão aumentar a cada dia, o ódio vai aumentar, o amor de muito vai se esfriar, isso é bíblico. Como é que você quer juntar um povo para poder pedir a Deus que acabe com isso? Isso não existe, gente. Isso não existe. Tudo bem a gente se unir para poder a gente orar, para poder a gente interceder pela nossa nação, pelo nosso país, os líderes da nossa nação, pelas famílias. Tudo bem, eu concordo sim, a gente tem que fazer sim, a gente tem que declarar, mas a gente tem que pedir a Deus da forma correta. A palavra de Deus diz: se pedes não recebe, é porque pede mal, pede pro teu próprio deleite. Sabe o que é isso? É a gente achar que a gente sabe o que a gente deve pedir. A gente sabe o que a gente... Por isso que a gente não tem conquistado. Por isso que a igreja não tem conquistado, ora tanto e não conquista. Porque tem pedido de forma errada. Não adianta a gente pedir algo a Deus que está indo de encontro com a palavra dele. Não adianta a gente pedir algo a Deus que está indo de encontro com aquilo que vai acontecer. Está escrito, vai acontecer. Agora a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que pedir a Deus que nos prepare. Nós temos que pedir a Deus que desperte a igreja. Nós temos que pedir a Deus que derrame do espírito de arrependimento, não só sobre a igreja, mas sobre o mundo. Porque o arrependimento é a única coisa que aplaca a ira de Deus. O arrependimento é a única coisa que leva à transformação. O arrependimento é a única coisa que leva à própria salvação. Porque sem arrependimento não tem perdão. Se não tem perdão de Deus, não tem salvação. Então nós temos que entender, para que haja um mundo melhor, as pessoas têm que mudar. Para que o mundo seja melhor, as pessoas têm que mudar. E as pessoas é você, é eu, é o outro, é de um por um. É de um por um. Pastora, tem pastores aí falando que vai haver um grande avivamento no Brasil. Grande avivamento. Sim, eu acredito. Só que avivamento e não movimento. Porque o que as pessoas esperam é movimento. É lotar as igrejas, é pulo, é grita, é falar em línguas. Isso é movimento. Avivamento é transformação. Avivamento é mudança de dentro para fora. E a mudança de dentro para fora só você pode escolher. É pessoal. E sendo pessoal, a própria pessoa que tem que fazer a decisão e a escolha. Então, o que nós temos que fazer como igreja é declarar o arrependimento sobre a vida das pessoas, declarar o arrependimento sobre o melhor da criação de Deus, que é o ser humano. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus já está derramado sobre toda a carne. Então o que nós precisamos é declarar vida, é gerar vida. É gerar vida. E não tá aí pedindo para Deus derrubar a pandemia, para Deus parar com isso, para Deus parar com aquilo. Gente,
Deus não vai ouvir, vai fazer, porque nós estamos pedindo. Se pedes mal e não se pedes e não recebe, é porque pedes mal. As coisas estão acontecendo e tem que acontecer. Tudo isso tem que acontecer para Jesus voltar. Tudo isso tem que acontecer. A gente tem que pedir a Deus para que nos livre disso. A gente tem que pedir a Deus para que nos livre do escândalo. A gente tem que pedir a Deus que nos livre do esfriamento espiritual. A gente tem que pedir a Deus que nos livre da apostasia. É isso que a gente tem que pedir. Agora, pedir a Deus como? Nos fortalecendo. Porque aquele que está firme na palavra de Deus, aquele que está sustento nas mãos de Deus, quem é aquele que está sustento nas mãos de Deus? É aquele que os pés não vacilam. Porque quando você está segurando na mão do Pai, e quando é que você segura na mão do Pai? Quando você obedece ao Pai. Quando você obedece ao Pai, você caminha junto com Ele. E quando você caminha junto com Ele em obediência à palavra dEle, você segura na mão dEle, então teus pés não vacilam. Porque quando você tropeça, o filho, quando está segurando na mão do pai, quando ele tropeça, o pai levanta, não é verdade? Então quando você está segurando na mão de Deus, ou seja, obedecendo a palavra dEle, e que o teu pé tropeça, ele te levanta. Por quê? Porque há arrependimento em você. Tropeçar é do ser humano. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Quando Deus vê no coração do homem o arrependimento. Não é quando o homem larga tudo, bota uma roupa de crente e vai para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Não. Deus conhece o que tem no teu coração. Deus precisa ver no teu coração o verdadeiro arrependimento. Porque muitos têm o remorso. Aí sai, aí bota a roupa de crente, aí depois volta para a igreja, eu sou crente, faz, daqui a pouco, pum, caiu de novo e se afastou. Não se firma. Por quê? Porque não há arrependimento. O arrependimento é a única coisa que leva à transformação. E o mundo precisa de transformação. O mundo precisa de se voltar para Deus. Mas para que o mundo se volte para Deus, é necessário, primeiro, o homem se voltar para si. E verificar e começar a se julgar e começar a ver onde é que está errando. Porque é nesse processo de você olhar para dentro de si e reconhecer o teu erro, é esse o processo de você se voltar para Deus. É esse o processo. Então, não tem como você se voltar para Deus se você não reconhece teus erros. Não tem como você se voltar para Deus se você não reconhece que você precisa mudar. Não tem como. Sem arrependimento não existe como. Então, para a gente se voltar para Deus, é necessário a gente tomar a atitude de se voltar para nós e começar a ver em nós onde precisamos mudar, começar a reconhecer nossos erros, começarmos a entender que não somos nada, começarmos a entender que a graça de Deus é que basta para nossas vidas, a graça dele basta para nossas vidas, começar a entender que nós temos que agradar a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor se alegra conosco, nós nos fortalecemos, mas quando o Senhor se entristece conosco, o desânimo espiritual chega. Não é verdade? Então, nós temos que entender e temos que buscar da forma correta. Concordo sim. E chamo vocês e convido vocês, a todos que me seguem, a gente está junto com o povo de Deus agora, domingo que vem, para que a gente possa estar fazendo o jejum e orando sobre o nosso Brasil. Amém? Dia 7, né? Dia 7, não, é isso, dia 7, que é domingo que vem. Mas para que a gente peça da forma correta, para que a gente declare vida, gerando vida sobre a nossa nação, para que a gente peça a Deus fortalecimento, sabedoria, conhecimento para o nosso presidente, para todos os governantes da nossa nação, para que a gente peça um verdadeiro avivamento para a nossa nação Brasil, um avivamento de dentro para fora, que é o arrependimento, amém? Declarando o Espírito Santo de Deus sobre a nossa nação, gerando vida, assim como a Gênesis 1, não é verdade? Quando a terra estava sem forma e vazia, o mundo está assim, o mundo está sem forma e vazio, o mundo não tem a forma de Deus, o mundo tem buscado outras doutrinas, o mundo tem buscado outras seitas, e o mundo está sem a forma de Deus, sem o formato das mãos de Deus, o mundo está vazio, o mundo está em trevas.
Então nós temos que nos levantar como igreja, nós temos que gerar vida sobre a nossa nação, nós temos que gerar vida sobre os governantes da nossa nação, sobre o nosso presidente. Nosso presidente Bolsonaro, ele é carne e osso, ele é humano também, existe um sistema que muitas vezes ele tem que caminhar, ele não governa só, ao contrário, ao contrário. Então, nós temos que entender, nós temos que buscar e nós temos que pedir a Deus que derrame o espírito dele sobre a vida do nosso presidente, que ele cumpra os propósitos que Deus enviou, porque foi Deus quem botou ele na nossa nação, que ele cumpra os propósitos que Deus enviou ele a fazer, com sabedoria de Deus, com conhecimento de Deus, com discernimento de Deus, na direção de Deus e junto com a nossa nação. Então, nós temos que nos fortalecer para que a gente possa estar gerando vida na vida da nossa nação Brasil. Estou falando da nossa nação Brasil, nós temos a obrigação de orar, jejuar e declarar sobre todas as nações. Estou falando da nossa nação Brasil porque nós estamos focando isso por conta do jejum do dia 7. Amém? Que será sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente, sobre a família do presidente, sobre todos os governantes do nosso país, do nosso Brasil. Então, por isso que eu estou focando nisso. Mas, para isso, nós temos que nos fortalecer. Amém? Nós temos que fazer da forma certa. Não vamos perder tempo, não, gente. A gente não tem que perder tempo com Deus. Quando a gente entra em algo com Deus, é vencer ou vencer. A gente tem que entrar sabendo isso. Eu não entro para fazer nada para Deus para perder. Nada. Porque eu sei que Ele é o Deus do impossível. Eu sei que quando Ele envia, Ele cumpre o que Ele determinou nos enviando. Eu sei que Ele faz. Então, nada. É por isso que eu não quando a pessoa não quer, eu falo sempre isso. Me procurou, não importa o teu problema. Eu caminho contigo, mas caminho contigo, te oriento, caminho com você da forma que eu puder fazer, com excelência como para Deus. Tenho certeza absoluta que Deus é Deus do impossível, que faz o impossível na vida daqueles que têm compromisso com Ele. Mas se a pessoa não quiser, se a pessoa não obedecer, se a pessoa continuar sem tomar atitude e me puxando para trás, eu largo, numa boa, tá? Porque eu não entro em nada para perder. E se você não quer fazer a sua parte, não vai conseguir. Eu posso fazer a minha com excelência, Deus está aí à disposição para fazer a dele, que é o impossível, mas se você não faz a sua parte, nada vai acontecer, porque Deus não vai agir o impossível na vida daquele que não tem compromisso com ele. Tá? Então, nós temos que entender, se você quer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida, você tem que caminhar num passo a passo de obediência a Deus. Amém? Porque senão você não consegue. Então, eu não caminho com covarde, não. Eu não caminho com desobediente. Não, de forma alguma, gente. Não. Porque eu não tenho tempo para perder. Tá? Agora, se você quer obedecer, se você quer caminhar, se você quer caminhar rompendo a multidão para você conquistar as promessas de Deus para tua vida e a vontade de Deus para tua vida, eu tô aqui para te ajudar. Tá? Por quê? Porque eu não entro em briga para perder quando Deus me manda, quando Deus está na frente. Não entro. Então, não perca seu tempo. Nós temos que aprender Paulo diz isso, nos exorta isso. Nós temos que aprender a gerenciar nosso tempo. Não é essa palavra que ele usa. Nós temos que aprender... Como é que é a palavra que a Bíblia usa? Nós temos que aprender gerenciar é um sinônimo, mas não é esse o termo que ele usa. Mas a palavra de Deus nos exorta a aprender a gerenciar nosso tempo. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, a gente não tem mais tempo para perder, não, gente. Amém? Então nós temos que entender que vamos fazer a coisa, vamos fazer da forma correta. Amém? Vamos fazer da forma correta. Então, vamos estar jejuando junto, vamos estar orando, vamos estar declarando, gerando vida, amém? Sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre o povo brasileiro, consequentemente sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa família, não é verdade? Então, e precisamos, para que a gente possa gerar vida nos outros, a gente precisa gerar vida em nós, não é verdade? Por isso que hoje o nosso grupo Unidos no Nosso Propósito, nosso grupo do WhatsApp, que eu já abri o grupo, mais uma vez eu falo para vocês, eu peço, aquele que não ainda mudou, aquele que não entrou ainda no Telegram, por favor, entre, tá? O grupo já está formado no Telegram, Unidos no Nosso Propósito, eu não preciso convidar, você mesmo pode entrar,
tá? Então, entre, porque eu vou terminar com esse grupo do WhatsApp, tá certo? Então, entre no do Telegram. No Telegram só tem menos de 80 pessoas ainda, tá? O Telegram está exatamente com 76 pessoas, tá? Então, assim, a gente ainda tem muita gente, nós estamos com 150 pessoas no WhatsApp. Então, ainda tem aí a metade das pessoas para entrarem. Então, por favor, você que não fez ainda o Telegram, faça e entre, tá bom? E nós estamos hoje jejuando por nossas vidas. Amém? Nos fortalecendo, para que a gente possa fortalecer os da nossa casa, para que a gente possa fortalecer as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam, as pessoas que nos buscam, as pessoas que nós temos que ser luz por onde a gente passar. Por onde a gente passar, a gente tem que fazer diferença. Amém? Então vamos nos fortalecer. E o texto que eu separei para a gente ler aqui, Paulo, 2 Coríntios 4:8 diz assim, olha, de todos os lados somos pressionados. Veja bem, Paulo está nos exortando porque ele está vendo isso há 2000 anos atrás, imagina hoje, na verdade, é onde nós estamos passando verdadeiramente por situações difíceis, né? Eu vou estar falando sobre isso, gente. A gente vai ter culto na quarta-feira. Eu vou estar falando sobre isso, sobre as crianças, jovens e adolescentes nessa época de pandemia, e que a gente precisa fazer algo também, né? A gente, se eu não me engano, o último jejum nosso a gente jejuou não foi pelas famílias, né? Mas a gente precisa de novo, nossas crianças, jovens e adolescentes, né? Nossos filhos, de uma forma geral, os adultos também. E porque nós estamos passando por situações difíceis, nós estamos passando por uma situação que não vai melhorar, por uma situação em que pode até essa que está agora passar, que eu não creio que vai passar, mas ela pode até passar, mas virá outras. Então nós temos que entender, que nos fortalecer para que a gente passe por... Porque quando nós estamos fortalecidos no Senhor, você passa por qualquer situação, com equilíbrio emocional para você não se deixar levar pela depressão, pela crise de pânico, pela ansiedade. Você, diante das dificuldades, quando você está firmado em Deus, quando você confia, coloca a sua confiança no Senhor, quando você não... A ansiedade não tem espaço, tá? Muita gente pergunta, pastora, então quer dizer que os pastores mesmo, se fala em pastor, né? Que tem depressão, que tem problema de ansiedade, então não confia no Senhor. Gente, olha, isso é bíblico, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas isso é bíblico, né? Então, não fique ansioso por coisa alguma, mas lance a sua ansiedade sobre mim, porque eu quem curo de ti. Isso é um dos versos que o Senhor nos exorta com relação à ansiedade, não é verdade? Então, não vos preocupeis com o que é vez de comer. Marta, tu está muito preocupada com as coisas desse mundo. Então, assim, Jesus está aí dizendo o tempo todo, falando de ansiedade. Então, não sou eu que estou falando, não estou julgando ninguém pessoal, mas a palavra de Deus diz isso. Quando a gente confia eu falo sempre isso. A ansiedade é sinônimo de falta de confiança em Deus. Literalmente. Ansiedade é sinônimo de falta de confiança no Senhor. Porque a Bíblia diz que quando a gente confia no Senhor, a gente sobe com asas como águia. Amém? Para quê? Para plainar lá de cima, do alto, acima da tempestade, olhando a tempestade com os olhos de Deus, com a visão de Deus, e não com a nossa visão. Porque quando nós olhamos com a nossa visão, a tempestade nos encobre. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem a crise de pânico, aí vem o tormento. Não é verdade? Então, é bíblico isso. Eu estou falando, eu não estou dando a minha opinião, eu estou dando a opinião bíblica. É Deus falando. Amém? Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender, literalmente, a gerenciar, dominar nossas emoções, nossas vontades, nossos sentimentos. Amém? Para poder a gente lidar com tudo isso que está acontecendo e que vai vir mais, que vai vir pior, tá? Com tudo isso que está acontecendo e que vai vir mais e que vai vir pior, tá? Porque e também se você não tá, se você se você consegue gerenciar suas emoções dentro da sua casa, tem pessoas que não conseguem. Não é verdade? Então, tem sempre uma pessoa que não consegue, tem sempre uma pessoa que está gerando a ansiedade e que você precisa ajudar, né? Então, assim, principalmente as crianças, a gente vai falar sobre isso.
tá? Crianças, jovens e adolescentes, que estão sendo proibidos, né, de se socializar, e isso está gerando uma ansiedade muito grande no meio das crianças, é impressionante. Como pessoas têm me procurado e me pedido ajuda com relação a isso. E nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Essa semana a gente fala, tá? Então diz assim, olha, Paulo diz assim, olha, de todos os lados, olha, aqui, ó, um acima. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Quando a Escritura fala em guardar o tesouro em vaso de barro, é porque quando algo é guardado em vaso de barro, não estraga. Se você coloca um papel no vaso de barro e você enterra ele, o barro conserva aquilo. Então, na realidade, quando a palavra de Deus fala exatamente nisso, em conservar, né? E o tesouro em vasos de barro é exatamente o que nós recebemos de Deus, a nossa confiança, não é verdade? A fé, a esperança. Então, tudo isso nós temos que guardar em vaso de barro, que é exatamente o tesouro, não é verdade? Que Deus tem nos dado para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Então o que vem dele é perpétuo. O que vem dele não acaba. Nós é quem temos que guardar em vaso de barro. Não é verdade? Como assim? Praticando, gente. Praticando. Porque, na realidade, esse tesouro que é a palavra de Deus tem que ser guardado no nosso coração. Guardado no nosso coração significa praticado, vivido. Não é verdade? Então, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que praticar, nós temos que viver a palavra de Deus para que porque é esse o poder que provém, que a tudo excede, que provém de Deus e não de nós. Então, se provém dele, para que a gente vai ficar ansioso? Se esse poder provém de Deus, se a fé, a esperança, o amor, o perdão, se aquilo que nos sustenta hoje, que provém de Deus, não acaba, não tem fim, não se deteriora, para que a gente vai ficar ansioso? Não é verdade? Para isso a gente precisa aprender um passo a passo de retirar coisas daqui de dentro, e tudo isso a gente aprende no nosso propósito. Se você que está me ouvindo hoje não está ainda no nosso propósito, entra no nosso propósito, que você não tem ideia do que você está deixando de ganhar em não ter entrado ainda no nosso propósito, tá certo? Mas olha, diz assim, olha, porque de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos com tudo isso que está acontecendo, mas não desesperado. Olha a diferença, gente. Olha a diferença, tá? Pressionado e desanimado, tá? Ou seja, pressionado não quer dizer desanimado. Nós somos pressionados, tudo que está acontecendo em todas as áreas da nossa vida, os problemas quando vêm pessoal, os problemas quando vêm de uma forma global, nos pressiona, não é verdade? Então nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos com as coisas que estão acontecendo, mas não desesperado. O desespero vem pela falta de confiança em Deus. Meu Deus, quando a gente não guarda esse tesouro no nosso coração. Quando a gente não guarda esse tesouro no nosso coração, a confiança em Deus, então aí sim, nós não conseguimos viver isso aqui. Mas Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando de uma forma geral para a igreja que está vivendo isso, tá? Que pode viver isso, porque é o poder dele que está sobre nós, a igreja. Amém? E guardar em vasos de barro quer dizer praticar. Porque quando você pratica a palavra dentro de você, ninguém rouba. Ninguém rouba de você. Amém? Então, esse poder que a tudo excede, que provém de Deus, tem que ser guardado aqui, em vaso de barro, vivido. A palavra de Deus. Por quê? Porque de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Olha o que Paulo está falando, que tremendo, gente.
Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos lá? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. O que significa isso? Matando a nossa carne. Para quê? Para que a vida dele seja revelada em nosso corpo. A vida de Cristo só vai ser revelada no nosso corpo quando nós matamos a nossa carne. Amém? Não tem como, não existe como a vida de Cristo, ou seja, o poder de Cristo, a palavra de Cristo, ser manifestada em nossas vidas se a nossa carne está atuando. Por quê? Porque não tem como o homem carnal viver junto com o homem espiritual. Ou você mata o carnal para crescer o espiritual, ou você mata o espiritual fazendo crescer o teu carnal. É você quem escolhe. Amém? Mas quando nós, vê bem, de novo, quando nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, ou seja, eu vou matar a minha carne por Jesus, eu vou negar o meu eu por Jesus, eu vou renunciar a tudo que tenho e que sou por Jesus. Então, quando o morrer de Jesus está em nós, a vida dele será revelada em nós. Amém? Então, veja bem, Paulo está falando exatamente isso, tá? Quando a gente guarda o tesouro, tá bom? Então, Paulo está nos exortando para que a gente está vivendo exatamente o que a gente está passando hoje, tá? De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, Cristo sempre estará conosco, é promessa dele, estamos abatidos, mas não destruídos. Amém? Então nós temos que entender, a nossa carne é isso aqui, vive isso, mas nós temos o poder de Deus em nós. Amém? Quando vivido, quando guardado em vaso de barro em nós. Amém? A esperança, a fé, o compromisso, o amor, o perdão, quando a gente guarda em nós, vivenciando o poder de Deus, a palavra de Deus dentro de nós, e negando o nosso eu, negando a nossa carne, negando a nossa vontade, então aí sim, então aí o poder de Jesus vai ser revelado em nosso corpo. O poder de Jesus, meu Deus, isso é tremendo, gente. O poder de Jesus será revelado em nosso corpo. E é isso que nós, como igreja de Cristo, precisamos entender nos dias que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós temos que nos fortalecer para que fortalecemos outros. Não é verdade? Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Amém? Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A morte que Paulo está falando é exatamente isso. A morte do nosso eu. A morte da nossa carne. A morte da nossa vontade, amém? Vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo, amém? Quando o salmista, no Salmo 1, diz, olha, não se assenteis na roda dos escarnecedores, não é você andar com eles ou conviver com eles, não é você se tornar igual a eles, tá? Porque nós temos que ser diferente num mundo corrupto, amém? Nós somos como astro que brilhamos no meio de uma geração corrupta e perversa. Amém? Deus não está mandando a gente sair dele. Deus está nos exortando a não praticarmos a mesma coisa que eles praticam. Mas nós temos que ser luz. Por quê? Porque um candeeiro, ele não vai iluminar debaixo da mesa. Na verdade, ele tem que estar no velador. Não é verdade? Ele tem que estar lá nas trevas para poder ele gerar luz. Então, tem muita gente que não, porque eu não ando com os fulano, não, porque eu não vou em tal lugar, porque lá só tem pecador, porque lá só tem isso, porque lá só... Mas o que é isso? Você vai gerar luz aonde? Você quer gerar luz aonde? Né? Se você tem medo de ir para as trevas, é porque tu precisa gerar luz em você primeiro. Não é verdade? Porque quando você tem medo de ir para as trevas, é porque você tem medo de receber as trevas dele e não gerar luz no meio deles, né? Então, se você tem medo de ir para as trevas, então procure gerar luz em você.
Amém? Procure gerar luz em você para poder você gerar luz no mundo, porque você foi retirado por Cristo, Jesus pagou um preço alto para resgatar o povo dele, a igreja dele, santificar essa igreja para ser luz no mundo, para ser luz nas trevas. Então nós não temos que ter medo de ir para as trevas. Infelizmente, tem pessoas que acham que não, se você for se você passar no meio de uma festa de rua aí, de alguma coisa, aí você vai pegar capeta lá. O que é isso, gente? Vai pegar capeta assim, se tu tiver fora da presença de Deus. Mas tu tem que passar por ali sendo luz. Tu tem que passar por ali gerando luz. Não olhando para as pessoas, criticando as pessoas, mas olhando para as pessoas com um olhar de misericórdia. Levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus com misericórdia. Porque Jesus, quando olhou para Pedro, que o tempo todo insistia, não, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu estou pronto para ser crente, eu estou pronto para morrer por ti, eu estou prontinho. E Jesus dizendo, não tá, Pedro. Pedro, quando tu te converter, Pedro, te converte também as pessoas, não é verdade? Quando tu te converter, então gera luz nas pessoas. E Pedro, não, eu estou pronto. Jesus se calou e depois Jesus provou para Pedro que Pedro negou a Jesus 3 vezes depois que o galo cantou, não é verdade? E quando Jesus olhou para Pedro, Jesus não olhou para Pedro criticando. O olhar de Jesus para Pedro não foi olhar de crítica, mas foi olhar de compaixão, dizendo, Pedro, eu sei que você é pecador, mas tu precisa vigiar, Pedro, tu precisa vigiar. Amém? Então, nós não temos que olhar para o pecador criticando o pecador, matando o pecador, julgando o pecador, condenando o pecador. Mas nós temos que olhar para o pecador com um olhar de misericórdia. Amém? Não importa onde esteja esse pecador, se dentro da sua casa, do seu lado, se lá na rua, se na cadeia, não importa aonde. Nós temos que entender que nós temos que fazer a diferença por onde nós passarmos. E é quando a gente tem esse amor de Deus em nós, é quando a gente consegue fazer isso. Sem crítica, sem julgamento, mas gerando vida sobre aquelas pessoas. Amém? Porque as pessoas têm que ver Cristo em nós para querer se aproximar de nós e não achar, como a maioria, infelizmente, de nós achamos que somos melhores do que os outros. Né? Então, o mundo já olha para a gente com carinho assim, isso aí é santo, isso aí acho que é melhor do que todo mundo. Infelizmente, essa é a verdade. Não é verdade? E nós temos que retirar essa forma que o mundo tem já formada, um conceito formado no seu coração disso daí. Amém? Nós temos que entender que nós temos que ser diferente para fazer a diferença. Amém? E a palavra de Deus diz, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Amém? Paulo está falando no sentido aqui, hoje, no tempo de hoje, tá? No sentido exatamente desse, no sentido de matar a nossa carne, matar o nosso eu, perdoar, amar, caminhar mais uma milha, dar a segunda face, orar por, abençoar quem te amaldiçoa. Então, isso é matar a nossa carne. Amém? Matar o nosso desejo carnal, a nossa vontade carnal de revidar olho por olho, dente por dente, que é isso que a gente quer. A nossa carne quer isso, né? Eu dou para quem me dá. Eu amo quem me ama. Eu perdoo se me perdoar. Eu faço isso se alguém fizer por mim. Não é verdade? Então, assim, nós vivemos, a carne vive o olho por olho, dente por dente. É por isso que nós temos que matá-la a cada dia. Amém? Para que Cristo cresça em nós. Paulo está dizendo exatamente isso. Amém? Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, ou seja, negando o nosso eu, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo carnal. Olha que tremendo o que Paulo fala, né? Então, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo carnal, nós temos que matar o nosso, né? É exatamente isso que Paulo está falando. Amém? E é isso que nós temos que captar e viver. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Então, Paulo está nos exortando, amém? A nos
a não desistir. É exatamente isso que Paulo está fazendo, nos exortando a não desistir, nos exortando a perseverar, dizendo claramente que a tribulação está aí, que as coisas estão acontecendo, é daí para pior sim, mas existe um poder que a tudo excede, que provém de Deus, que está em nós. Amém? Que nós temos que guardar em vasos de barro, praticando este poder que Deus libera sobre nossas vidas, amém? Praticando a sua palavra, vivendo a sua palavra, para que a gente possa fazer a diferença, amém? Para que a gente possa ser pressionado, mas não desanimado, ficar perplexo, mas não desesperado, sabendo que somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então, é isso que Paulo tem nos exortado e nós precisamos, gente, em nome de Jesus, nós precisamos começar a não só, que palavra legal, tremendo, realmente, a gente tem que fazer isso, Deus não adianta nada se a gente não pratica. Amém? E quando a gente entende a palavra, e quando a gente vê no nosso coração, quando Deus vê no nosso coração que a gente quer realmente viver, Deus permite as provas, tá? Deus permite as provas para quê? Para ver se a gente coloca em prática aquilo que a gente está dizendo que a gente vai fazer. É exatamente para isso. Então não fica chateado, não reclama com Deus, não fica murmurando, tá? Não diz que tudo está errado e começa a lançar maldição com a tua própria boca para a tua própria vida, para a vida da tua família, do teu casamento. Então não faça isso não, porque Deus está te dando a oportunidade de você colocar em prática aquilo que você tem aprendido na teoria, tá bom? Porque não adianta só a gente aprender na teoria, não adianta só a gente ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que praticar, amém? Então fique feliz, porque Deus está te dando oportunidade de você colocar em prática aquilo que você tem aprendido na teoria, tá bom? Então, a gente tem visto aqui, eu vou orar com vocês, tem um outro texto aqui também que exatamente fala sobre isso, que a gente tem que nos preparar para poder a gente estar ajudando outras pessoas. E aqui em Tessalonicenses, o próprio Paulo fala também, rapidinho aqui, deixa eu ler para vocês, que é super interessante, o 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses 5, 14, 19, que diz assim, olha, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Agora aqui Paulo já está dizendo, agora vocês receberam? Agora vocês vão e transmitam. Não é verdade? Porque lá em Corinto, Paulo está nos exortando, olha, persevera porque você não está derrotado, persevera porque você não está destruído, persevera porque você não está sozinho, persevera, né? Aqui já em Tessalonicenses, Paulo já está acreditando que nós já fizemos, né? E já está nos exortando a fazer como igreja. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, aqueles que estão achando que Jesus não dá para voltar, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai melhorar, e que tudo vai mudar, e que a prosperidade vai vir, que a abundância vai vir também, não é verdade? E que as coisas não estão para acontecer. Então, esses são os ociosos, aqueles que não estão fazendo nada para mudar, né? Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Amém? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém? Então, Paulo está nos exortando a auxiliar os fracos, a confortar os desanimados, ser pacientes com as pessoas e tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, diz o Senhor. Alegrem-se sempre, orem continuamente. O que Deus está falando através de Paulo? Alegrem-se sempre, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que se alegrar porque nós estamos vivendo uma obediência a Deus. Nós temos que viver alegres porque nós estamos buscando o estilo de vida que agrada a Deus. Porque quando nós alegramos ao Senhor, nós nos fortalecemos.
fortalecemos. Aleluia! Glória a Deus, não é verdade? Então, olha, alegrem-se sempre, diz Paulo, orem continuamente. Nós estamos vivendo tempos exatamente disso. Eu tenho um grupo de oração que hoje nós estamos com 7, 8 pessoas, 8 mulheres. Esse grupo eu tenho já há 3 anos. Nós temos esse grupo há 3 anos, onde nós oramos diariamente, nós oramos de dia e de noite, nós oramos 24 horas por dia. Então, assim, é como eu falo sempre para o grupo, não é hora de diminuir as orações, de forma alguma. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, é hora sim de continuar. É como eu falei para o grupo, pelo menos 2 orações diárias. Nós temos que entrar no grupo a fazer 8 pessoas com 2 orações diárias. Nós estamos aí com 16 orações, não é verdade? Declarando sobre nossas vidas, declarando sobre a vida da Igreja de Cristo, declarando sobre a vida das crianças, jovens, adolescentes. A gente está sempre em temas diferentes. Então, assim, é tempo da gente orar mais, é tempo da gente ouvir mais a voz de Deus. Pessoas chegam para mim e dizem, pastor, o teu culto é muito longo. Eu digo, se Deus mandar, eu aumento mais ainda. Não é tempo de diminuir, é tempo de aumentar. Se tu não consegue passar 2 horas, 2, 3 horas ouvindo Jesus falar contigo, se você não consegue parar para ouvir Deus falar contigo durante 2, 3 horas, o que tu vai fazer no céu? O que tu vai fazer no céu? No céu é Jesus 24 horas. No céu é adoração 24 horas. No céu é Cristo 24 horas. O que tu vai fazer no céu se tu não consegue passar 2, 3 horas ouvindo Deus falar contigo? Não é verdade? Não é hora de parar, não é hora de diminuir, é tempo de aumentar, é tempo de continuar, é tempo de perseverar. Amém? Os tempos são maus, Jesus está voltando e Paulo está aqui dizendo, orem continuamente. Amém? Mas aprendam a orar para que a tua oração não seja em vão. Aprenda a orar da forma correta. Não ora nada de encontro com a palavra de Deus de forma alguma. Não ora porque você acha que Deus deve dar isso para essa pessoa. Não, busque direção nele, a vontade dele, porque a vontade dele tem que ser soberana, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então não joga fora o teu tempo, remia o teu tempo, redime o teu tempo, não é verdade? Redimir o tempo, não é isso? Não, remir o tempo, né? Que Paulo exorta, remir o tempo, né? Bom, gerenciar o nosso tempo, não é verdade? Então, nós temos que entender que alegrem-se, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Olha o que Paulo está falando. Deem graças em todas as circunstâncias. Para de reclamar. Amém? Para de murmurar. Deus não suporta murmuração. A palavra de Deus diz isso. Ele não suporta murmuração, gente. Dá graças a Deus. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque eu estou nessa prova, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei porque o Senhor nem sempre Deus nos tira de fornalha de fogo ardente, mas Ele sempre está lá dentro conosco. Nem sempre Deus vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele sempre vai estar lá conosco, fechando a boca dos leões. Então nós temos que entender que Deus ele não nos tira das provas, de forma alguma. Deus ele não nos tira das provas, porque é na prova mesmo, é onde Deus nos dá oportunidade para que a gente possa colocar em prática o que nós temos aprendido na teoria. Aleluia! Amém? Alegrem-se sempre. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha para cá, gente, que lindo. Esta é a vontade de Deus, que a gente dê sempre graça, deem graças em todas as circunstâncias. Amém? Não é dar graças por toda circunstância. Eu não tenho que agradecer a Deus porque eu estou com fome. Eu não tenho que agradecer a Deus porque eu não tenho dinheiro para pagar meus compromissos. Eu tenho que dar graças a Deus nas circunstâncias. Amém? Eu estou vivendo essa circunstância difícil. Eu não tenho que agradecer a Deus porque eu estou vivendo difícil. Eu tenho que agradar a Deus dentro dessa circunstância que eu estou vivendo. Porque eu não estou só, porque eu estou com Ele. Porque a palavra de Deus diz que um dia eu fui jovem, hoje eu sou velho, um dia eu fui jovem, nunca vi um justo padecer e a sua descendência mendigar o pão. Então, existe promessa na palavra de Deus que é tua, é para a tua
sua vida. Amém? Então nós temos que aprender a confiar no nosso Deus e saber que é Ele que nos tira, é Ele que nos livra, é Ele que nos sustenta, é Ele que é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso refúgio. Amém? Então nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Aleluia! E continua dizendo a palavra, não apaguem o Espírito. Oh, Deus maravilhoso! Meu Deus, não apaguem o Espírito. Você sabe como é que a gente apaga o Espírito? Você sabe como é que se apaga o Espírito Santo de Deus de você? A falta de arrependimento. Quando você não se arrepende, quando você permanece no erro, quando você vive a prática do pecado, quando você vive a prática do pecado, você extingue o Espírito Santo de Deus de você. Quando você vive a prática do pecado, você apaga o Espírito Santo de você. Amém? O teu corpo, Jesus morreu e ressuscitou para transformar o teu corpo no templo do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus vive em santidade, ele é santo. Amém? Então ele jamais vai viver num corpo aonde está em pecado. A prática do pecado. Viver em pecado é viver a prática dela. É como eu falo, nós somos pecadores. Sim, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não é pecador está chamando o próprio Deus de mentiroso. Nós somos pecadores, sim, mas quando nós conhecemos a Cristo e quando nós caminhamos com Cristo em obediência à sua palavra, nós não vivemos a prática do pecado. Amém? Nós somos pecadores, nós só não vivemos a prática do pecado. E apagar o Espírito Santo de Deus é quando a gente vive a prática do pecado. Então, viver a prática do pecado é não se arrepender, permanecer nele. Amém? A gente sabe que a gente está errado, mas a gente continua no erro. Aí você apaga o Espírito Santo de Deus de você. Isso é triste, gente. Meu Deus. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem... Bom, é só isso daí. Então, não apague o Espírito. Amém? Bom, gente, vamos orar. Eu não quero deixar longo esse live, tá bom? Vamos orar pelo nosso jejum de hoje, né? Por nossas vidas. Vamos orar por todos, amém? Se você não está dentro do nosso grupo do nosso grupo Unidos no Nosso Propósito, entra, passa uma mensagem para a pastora Deise, pro meu zap, diz, pastor, eu quero participar desse grupo, tá bom? Aí eu te passo também o link do nosso propósito, tá certo? O estudo onde tem mudado a história de muita gente. O estudo onde Deus tem, meu Deus tem operado verdadeiros impossíveis na vida de muita gente. Amém? Principalmente a bênção da transformação, meu Deus, da salvação, meu Deus. Deus é maravilhoso. Então, gente, vamos orar, tá bom? Não esquece de compartilhar se você foi abençoado com esse live, compartilha, bota na tua página, compartilha nos grupos, para que as pessoas venham entrar também no nosso propósito e no nosso grupo Unidos no Nosso Propósito, tá bom? É para todos, tá certo? Não importa a religião, não importa status social, não importa, gente. Isso aqui, esse nosso propósito e Unidos no Nosso Propósito não é só para crente, não, tá bom? É para quem quer buscar a Deus, é para quem quer conquistar de Deus, é para quem quer agradar a Deus. Amém? Então, vamos chamar as pessoas, tá bom? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra que foi lançada no nosso coração no dia de hoje, Pai, e eu coloco, Deus amado, o teu povo que me ouve nesse momento, Pai, estendido para a nossa família, Senhor. Deus, eu te dou graças pela tua palavra, que é viva, é perfeita, é eficaz. Eu te dou graças, Pai amado, e eu te peço a tua vontade sobre nossas vidas. Eu te peço a tua vontade, não a nossa vontade. Eu peço a tua vontade sobre a vida daquele que me ouve, da família representada por cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Eu te rogo nesse momento, Espírito Santo de Deus, estende as tuas mãos e paira sobre cada pessoa que me ouve nesse momento e sobre a família de cada um que me ouve nesse momento, Pai. Deus amado, abre os teus olhos e sonda a necessidade de cada um. Estende as tuas mãos e opera o impossível. Abre os teus ouvidos e ouve o nosso clamor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço por cada um de nós. Eu te peço pela nossa família, Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, estar derramando do teu Espírito sobre cada um de nós. O teu Espírito de arrependimento, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, de pensamento, palavras e atos. Nos leva ao verdadeiro arrependimento, Pai. Para que possamos, Deus amado, receber de Ti o verdadeiro perdão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, derrama do teu Espírito de graça, de poder, de bondade. O teu Espírito de amor, de domínio próprio. O teu Espírito, Deus amado, de compaixão, Pai amado, de perdão. O teu Espírito de perdão, meu Pai. O teu Espírito, Deus amado,
de compromisso, Pai, de obediência, Senhor. Derrama sobre nossas vidas, Pai. Derrama do teu Espírito, Deus amado, de entendimento, de conhecimento. Derrama do teu Espírito de discernimento, meu Pai. O teu Espírito, Senhor amado, de sabedoria. Derrama sobre nós e a nossa casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama da tua abundância sobre cada um de nós e sobre a nossa família. A tua abundância, a abundância da tua paz, do teu amor, da tua alegria. A abundância, Senhor amado, da tua graça, Pai. Enche-nos com a tua graça, superabunda o nosso ser com a tua graça, Pai. Nós e a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua abundância sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida ministerial, sobre, Deus amado, a nossa vida, nossa saúde física, emocional e espiritual, Pai. Derrama da tua abundância, Senhor, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida profissional, meu Pai. Derrama da tua abundância sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. Derrama da tua abundância sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Derrama da tua abundância sobre toda a nossa família, meu Pai. Derrama, Senhor, derrama da abundância, Deus amado, da tua alegria, Senhor, sobre nossos corações, sobre nossas vidas, meu Pai, nos levantando, Pai. Levanta, Deus amado, o abatido, Pai. Sustenta, Deus amado, o fraco. Levanta, Deus amado, desperta aquele que dorme, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem um verdadeiro encontro com aquele que está andando nas trevas, Pai. Com aquele que está vivendo na mentira, no engano, Pai. Nos tira, Deus amado, dessa zona de conforto, Deus, em nome de Jesus, que o espírito de engano e o espírito de mentira nos coloca, Pai. Desperta a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Desperta uma igreja santa, uma igreja arrependida, uma igreja que se dobra diante de ti, uma igreja que clama, uma igreja que se arrepende, uma igreja que perdoa, uma igreja que caminha mais uma milha, uma igreja que dá a segunda face, uma igreja que ama, que ora por aquele que intenta o mal, uma igreja, Deus amado, que abençoa aquele que nos amaldiçoa, Pai. Desperta essa tua igreja, Pai. Uma igreja que o Senhor pagou um preço alto com o teu sangue, uma morte de cruz, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, que é onde pisar a planta dos nossos pés e da nossa família, que a tua presença se faça, meu Santo de Israel. Que aonde tocar as nossas mãos, Pai, que haja purificação, que haja santificação, que haja cura, que haja libertação, Pai. Que haja abundância, que haja fartura, Pai, e que o teu nome seja glorificado, Deus, na nossa vida e através da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu Espírito Santo seja o nosso companheiro, Pai. Que o teu Espírito Santo seja o companheiro da nossa família, nos levando ao verdadeiro arrependimento, Pai. Para que possamos, Senhor amado, te servir em espírito e em verdade, para que possamos te adorar com temor e reverência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua conosco, continua com a tua igreja, abre portas onde precisa ser aberta, Pai, na vida do teu povo, fecha portas, Deus amado, que não são tuas, Pai, na vida do teu povo e da família do teu povo, Pai. Eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo agora toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavras de maldição no teu casamento, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que toda dor de cabeça, que toda enfermidade física e emocional saia agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que toda enfermidade na mente, eu ordeno agora que toda ansiedade, que todo medo, que todo pânico, que toda depressão, que toda esquizofrenia, que a demência, Parkinson, toda enfermidade na mente sai agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus, vai queimando toda enfermidade, vai queimando todo o mal na vida do teu povo, na casa do teu povo, vai queimando todo o mal na família do teu povo, nos casamentos, Senhor, nos filhos, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos netos, Pai, vai queimando todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Enche, Senhor, em nome de Jesus, enche o teu povo, Senhor, com a tua graça, superabunda a tua graça, Senhor amado, no casamento dos teus filhos, superabunda a tua graça nos nossos filhos, nos nossos netos, em toda a nossa família, superabunda a tua graça na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o teu amor, Pai, que a tua paz, que a tua alegria possa adentrar no nosso coração, Senhor, no coração da nossa família e permanecer, Deus. Nos ensina a caminhar contigo, Pai, nos ensina a segurar nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus,
em obediência à tua palavra, Pai. Leva a nossa mente cativa a ti, Senhor. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que seja tudo, Deus, tudo para a glória do teu nome, Pai. Que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E glória a Deus. Se você está aí do outro lado, diga um amém. Aleluia. Gente, olha, divulga o nosso live, tá bom? Se você foi abençoado, abençoa também, coloca na tua página. Camila vai colocar agora no YouTube também. Se você quiser tirar do YouTube, vai estar lá, tá certo? Entra, vocês que estão no grupo do nosso Unidos no Nosso Propósito, vamos continuar declarando sobre nossas vidas até meia-noite, amém? Então vamos continuar firme no nosso propósito, em nome de Jesus. Se você não está no nosso propósito ainda, entra para poder você conquistar as promessas de Deus para a tua vida, aleluia, e para a vida da tua família, tá certo? Gente, olha, um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro, o meu companheiro, o nosso companheiro, o companheiro da nossa família no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, que seja tudo para a glória do nome dele. Amém? Diga um amém, você que está aí do outro lado, para que Deus possa concordar com tudo que nós oramos e liberar as bênçãos dele sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Ficam na paz. Bye.